Foi o general. General, o primeiro nome dele? Agora o nome eu não sei. Mas quem levou ele foi o Sebastião. Sebastião, filho dele lá. Esse que disse que é filho dele, que negou para mim que não é. Que não é que ele negou. Ele negou que não existe esse processo, que o Chico Surda não foi a lugar nenhum. Segundo ele falou que foi ele que levou. O surdo pediu para ele dar uma força por nós, para o filho dele. Aí o filho dele disse, pai, eu não posso. Sou proibido por lei. Pois isso aí ele disse para mim também. Porque ele faz parte das Forças Armadas. Isso. E por esse motivo ele não poderia assumir essa responsabilidade de resolver essas questões. Isso. Aí ele disse assim, pois me leve lá onde o seu chefe. Ele disse, pai, eu lhe levo. Só que ele não vai lhe dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. O senhor já falou com ele hoje ele é subtenente. Você falou com ele uma vez? O Sebastião? Ele, sim. Eu já falei com ele 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Algum de vocês ligou para ele lá? Vocês fora o Chaguinha ligou pro filho dele lá em Brasília? Só seu Chaguinha. Só o Chaguinha. E lá mesmo, quando eu estava lá em Brasília, mais o seu Paulo, eu liguei para ele. E ele? Aí ele disse para mim assim, disse, seu Chaga, você está onde? Eu digo, estou em Brasília. Vira para ali um pouquinho, olha, do seu rosto. Aí ele disse assim, aí ele disse assim, olha, que pena. Eu disse assim, que pena eu não estar em Brasília. Sim. Eu estou em Nova Olinda. Não, Cristalina. É Goiás. Sim. Pois é. O Sebastião. Sebastião. Sim. Mas também foi a derradeira vez que eu O senhor falei. procurou para ele, ele conhecia o general e ele não soube dizer. Não, eu não procurei. O que o senhor procurou dele exatamente? Não, quando eu não tratei em negócio de autoridade para ele, eu só fazer a pergunta para ele. Sim. Assim, como era que ele podia fazer, se ele podia auxiliar, dar uma força por nós. Ele tornou a dizer, seu Chaga, não posso fazer, dar uma força por vocês, porque eu sou proibido No por momento algum lei. ele disse que tinha conhecimento desse processo. Não, ele nunca me falou. Só que ele disse também assim, olha, a única coisa que eu posso fazer é porque ele não está aqui, mas se ele estivesse aqui, ele tinha visto eu falando com ele, lá em casa. Sim. Aí ele disse assim, a única coisa que eu posso fazer com vocês é eu arrumar um advogado, amigo meu, homem direito, para ele entrar em contato com vocês e pegar a causa de vocês. Sim. E também tem outra, se caso vocês passarem ainda 4 anos sem resolver a causa de vocês, aí eu vou tomar a causa porque eu vou me aposentar. Aí eu vou entrar na questão com vocês. A respeito da doutora Kênia, quem tem alguma informação da doutora Kênia que ela passou para o Chico Surdo? Ou o doutor Paulo Otávio? Quem tem nenhum, eu não tenho. Eu não tenho. Só a conversa dele mesmo. Eu não sei. Eu nunca... Não, só a palavra que ele falava para nós. Agora, só. um cartão com número de telefone da doutora Kênia, quando ele veio de lá, ele falou para nós. Trouxe. E mostrou para mim. Trouxe. Mostrou para mim o cartão. E eu vi o assim, manezinho com olha, ele na mão, lá na casa doutora dela. entrou na nossa causa agora. Você está na sua casa? Ela e o doutor Paulo Otávio. Ele falou para nós. Eu vi o cartão com o número de telefone dela, doutora Kênia Mundinho, jurídico. Quem já viu o processo na mão do Chico Surdo, quem viu, chegou a ver pessoalmente o documento na mão dele? Não. Eis aí outra questão. Ele tinha esses documentos dentro de uma pasta, Sim. mas ele não a mostrava para ninguém. São Meloso. Não mostrava para ninguém. Meloso. Muito prazer. Esse aqui é quem? Jonas. Jonas do céu. Esse cara nós vemos, rapaz, mais 2 dias, rapaz. Esse é o nosso amigo. Eu estou pedindo para ele fazer um vídeo aqui que a gente vai Sou irmão do céu, certo? Espero que você esteja do meu lado. Isso, Paulo. Faz um prazer, irmão Caçula. Isso aí é 2 costas. Pai, você veio mesmo, rapaz. Seu Paulo, meu amigo, prometei não cumprir. Meu amigo de roupa vermelha veio mesmo aqui, rapaz. Não dá pra não depender de visitar, pra não levar do final. E é com açúcar ainda, viu? Os dois juntos. Mas aqui esse é o Jonas aqui. Esse aqui é o Jonas de Oliveira. Aquele bicho que não tem pavor, não. Esse caboclo aqui,
ele não tem medo de quem usa gravata nem paletó, não. E vai pra Brasília, mas ele. E vai pra Brasília. Não vou garantir que vou, porque se eu disser que eu vou, eu vou. E se eu for, eu vou estragar as coisas. porque Eu Não, vai você estragar, não você vai. tá do meu lado. Você não vai estragar e vai Com ser sinceridade. feliz, vai conversar com a Primeira gente. que eu vou explicar pra vocês aqui é assim. Você não vai não, nós vamos amarrar tua língua assim um pouquinho, ó, que você for campeão, ele puxa um cordãozinho. Presta atenção, E eu te digo mais uma, pode filmar aqui que eu vou. vou. E eu te digo mais uma. A nossa causa nunca foi resolvida porque nosso Brasil não tem justiça, tem imundiça. Verdade. Se a justiça brasileira, visto que é um cidadão brasileiro que honrou o compromisso de pagar dívidas e dívida, que nem nós fomos garimpeiros exploradores de Serra Pelada, se nós tivéssemos quem honrasse a nossa honra, nós não estávamos na miséria que nós estamos hoje em dia. Agora, a vez dessa Hoje existe uma tal de Vale do Rio Doce, que é Vale do Rio do Inferno, que tomou de conta do Brasil por causa de corrupção de políticos sem vergonha, são sem vergonha, que vive propinado por ela e por isso tomou nossos direitos. Mas vai haver alguém que vai chegar junto e um dia a justiça vai ver que nós somos merecedores do nosso direito e nós vamos receber nosso direito. Com fé em Deus. Vai Pois se é, resolver. vocês- agora vai a vez do Jonas. Não, mas vamos pra Brasília. Eu até falei pro menino esses dias. O Silvano. Eu falei, ó, Silvano, não vamos ficar zangados comigo. Mas se você estiver de plano em Brasília, assim, sem nada, sem ter uma notícia, uma coisa, um documento, não adianta ir não. Ah, por quê? Eu falei, é porque se vocês quiserem ir, vocês têm que ir no ponto de morrer e matar e dizer assim, eu só vou voltar daqui com a nossa causa resolvida. Mas não vai precisar Vamos disso, que eu de tenho ponto os pra meus tudo. meios legais de resolver sem morrer, sem matar, sem discutir, sem faltar com Então, ninguém. se você entendeu? conseguiu, como se diz, um documento, uma linha para ficar puxando de um lado e tal, que já está mais ou menos, tudo bem. Mas se não conseguiu, não adianta ir não, que não resolve nada não. Resolve assim. Se chegar lá, como a minha prima falou para mim, disse, olha, manda carta, avisa para todos os diretórios de partido, para todos os ministérios, que vocês vão para resolver. E chega lá, parte para resolver. Como é que nós vamos? Nós somos todos pequenininhos. Nós não somos pequenininhos? Somos pequenos. Como é que nós vamos chegar lá e fazer? Nós não tem míssil, nós não tem bomba atômica, nós não tem nada disso. Nós não tem um de nós que tenha nem um fuzil. Hoje nós estamos equipados, não precisamos mais nada disso. É Que Deus pouco abençoe. dia de diálogo, chegamos lá. Que Deus Vamos abençoe. acreditar, ter confiança. Mas se nós, do diálogo. mas se nós não tem esse diálogo, porque eu já visitei em Brasília, eu já tive em outros lugares, esses meninos aqui são testemunhas disso que eu falo. Eu não vou para uma causa dessa me segurar a parede com as costas, nem ver o umbigo chegar no espinhaço, não, tá? E nem rasgar o sapato, tanto fazer caminhada, passeata no meio da rua. Porque nem resolve nada. Tem que se partir para fazer as coisas mesmo. Ah, porque não sei o que, tem que... Eu falei, nós não pode não, mas nós pode ir lá, onde tem um depósito de gás. Nós pode ir lá, onde tem um caminhão tanque carregado com gasolina. E pode derramar em volta daquela porcaria ali, porque aquilo dali foi o Hussein Kubitschek que fez aquilo ali com o nosso suor. Que os nossos políticos desavergonhados do Brasil fizeram daquela dívida a galinha dos ovos de ouro. Nunca se pagou aquela dívida. Por que não se pagou? Porque dali eles estão tirando, eles não fazem questão de pagar. Então, eles falam assim, não, porque o juízo fulano de tal, ou o juiz fulano de tal. Eu procuro para vocês aqui. Aquele senhor que estava lá na corte, antes do Joaquim Barbosa chegar, ele sabia um pouco dessa molecada que está passando? Sabia. Sabia, não saía? Sabia. Mas o pai dele saiu. O pai dele não gostava mais pra nada, como tá lá na vida, que a vida e a morte tá lá no final. É assim. Então o que aconteceu? Agora eu vou sair também, tá, não sei o que, saiu. Joaquim Barbosa assumiu o lugar. Mas o Joaquim Barbosa, por ser preto, disse, eu vou ponhar para quebrar aqui. Chegou lá, deu de um lado e do outro, pelejou e tal e tal. Vamos aposentar o Joaquim Barbosa, porque o negócio aqui vai pegar fogo. O Moreno saiu, mas ficou lá de fora criticando um e outro. Assumiu quem? O Lewandowski. Eu queria estar de frente do Lewandowski hoje ou amanhã, para mim procurar para ele, se ele sabia dessa causa nossa. Quando ele sentou na cadeira, se ele já tinha visto para nossa causa nossa. Eu queria procurar para o seu Fernando Henrique, se ele sabia dessa causa nossa. Se Serra Pelada era dele ou era nossa. Eu queria procurar para o senhor
lá famoso lá de Minas? Esse mesmo. Por que que ele segurou esse documento essa vida todinha, sabendo que esse documento lá era nosso, Serra Pelada era nosso, o próprio avô dele assinou por cima da assinatura de João Figueiredo, e ele guardou e disse, isso aqui é dos garimpeiros, ninguém toma. E agora se negou. Por quê? O que aconteceu lá em Minas, e nunca ninguém se viu ele em cima de um palanque, e nem no meio da rua, dando uma palavra pelo povo dele, pelo povo que elegeu o avô, elegeu o fulano de tal, botou comida na mesa deles. E hoje estão lá morrendo nós. Entendeu? E eles estão lá de braço cruzado. Tudo deles é assim, porque é o governo. Isso assim, é do governo. Não, porque é o governo. E agora, como é que ele vai fazer? Que cara que ele vai olhar pra minha cara, pra tua, pra aquele, pra lá, pro mundo. 200 milhões de tapas só de pedir. Tá lá caladinho, tá? Por isso que a mulher disse pra mim assim, olha, a base tá tremendo, tá na hora de vocês atacar. Ataca, que a base tá tremendo. Então, como é que nós vamos atacar? Nós não tem isso, não. Nós temos que atacar com nossas forças. Agora, sendo que os nossos amigos, se os nossos amigos encontrarem uma vareda, uma coisa qualquer que nós já temos uma pista, tudo bem, parabéns. Mas se não for, tem que partir para brigar. Porque lá não tem político, lá não tem moral. A coisa lá está muito pior do que casa de piranha. Entendeu? E eu discuti esses dias lá no Correio, que eu fui pegar um documento lá. O meu neto foi no banco pegar um negócio da mixaria. Aí chegou lá, chegou em casa e disse, vô, lá saiu dizendo que o seu cartão novo está lá no Correio. Eu falei, então vou lá buscar. Cheguei lá no Correio, para pegar esse documento, o cabo disse assim, não precisa se preocupar não, que se está aqui, vai lá para tua casa. Aí apareceu um doido da boca maior do que a minha. Aí comecei a conversar. Aí o cabo desconfiou e disse, vão bem para ali, ó. Aí eu meti a língua. Tem uma câmera lá e outra ali. E eu não sabia. Foi parar lá, ela ligou e falou, disse, pelo amor de Deus, fecha a tua boca, que tu tem a boca muito grande. Mas, meu amigo, eu não tô mentindo. A sua prima lá? A sua prima? É, a mulher lá de Brasília. Eu não posso fazer nada, dona, por aqui. Tem calma, tem paciência, que a coisa de vocês vai ser paga. O governo, a justiça está trabalhando, vai pagar vocês. Vai Depois pagar. nós morrer. Aí eu me zanguei assim, eu falei, mas quando? Aqui em 2040, em 2000 e não sei quando pra lá, que essa conversa é velha, faz muitos anos. Aí eu tornei a repetir. Vão pagar. Quando eles enxergarem o Congresso e arrodeado de fogo, pôr eles lá dentro, aí possa ser que o diabo venha para salvar eles e diga assim, não, eu vou pagar vocês. Porque homem de lá, eu não escondo isso aqui. Político de lá de dentro do Congresso, um só não tem boa vontade de resolver a questão dos garimpeiros. Um só. Não existe E o resto nenhum. tudo é ladrão, tudo é Não existe vagabundo. isso. Olha, meu pai foi o primeiro, o único votar contra essa união dos americanos, dos Estados Unidos no Brasil. Isso faz muito tempo já, quando foi fundar Brasília, entendeu? Eu conheço essa história desde criança. E meu pai mentiu. Eu falei uma vez lá em Brasília, lá pro Luiz da Mata. Olha, Luiz, eu estive aqui numa reunião uma vez aqui no Congresso, aonde o finado Antônio Carlos Magalhães levantou e disse assim, olha, no Pará todos são ladrão. Ei, Maria, mexeu com quem? Com o Jarbas. Na época era o Jarbas Jarbas. Barbalho. Era o governador. Ainda hoje é um dos ladrões. Governador do Pará na época. Aí ele disse assim, não sou eu que estou dizendo. A revista Veja, tá aqui, ó. Ficou assim, cara, mas o velho Eu lembro desse episódio aí, eu lembro. Acabou as coisas. Então Essa o que briga entre aconteceu? os dois lá. Então o que aconteceu? Ele provou agora. O Jarbas provou o que o velho disse. É mentira. É verdade. Conta aquela história pra mim, aquela do hospital lá onde o Chico Surdo estava sendo bem tratado e de repente quando ele soube que o Chico Surdo era o responsável por esse processo, o que aconteceu? Aqui Bem tem no muitos, comecinho, direitinho. Nós todos somos testemunhas disso tem aí. muitos por aqui que soube dessa história. Ele estava lá no hospital, tomou o medicamento, então o médico mudou para casa. Ó, São Francisco você vai para casa e tal, que eu vou fazer uma viagem, e quando eu, tantos dias, tudo bem. Ele foi a viagem dele e o São Francisco veio para casa. O velho piorou, voltou para lá, quando chegou lá o médico ia chegar.
Não, ele contou para um, rapaz, eu vi a conversa dos garimpeiros lá e tal, via o Adilma assinando e tal, vai. Aí o rapaz procurou assim, disse, então você viu? Aí ele disse, não, eu vi, é verdade, eu vi. Eu tava lá com meus amigos lá e tal, e eu vi quando o governo assinou. Aí certo, tá certo. Mas só que tá faltando uma pessoa. Um fulano de tal, do Maranhense. Aí o outro respondeu assim, disse, você sabe quem é essa pessoa? Esse Maranhense? Falando pro médico. Falando pro médico. Disse, é esse seu paciente. Rapaz, não me diga isso. É esse aí, é esse seu cliente aí. Aí ele disse assim, pois olha, eu prometo a vocês com toda sinceridade, dentro da medicina, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Vamos matar, hein? Vamos matar o homem. Eu menti, meu filho? Não, nenhum ponto. Olha, a nossa causa de Serra Pelada, Só concluir aqui. Aí o que aconteceu? Ah, daqui da lá e tal, rapaz, e quem é o fulano de tal? Sobrinho de Jardim Barbalho. Jada Barbalho. Aí eu subo da praça. O médico era sobrinho do Jada Barbalho. Parente do Jardim Barbalho, sobrinho ou primo. Eu fiquei aqui, eu falei, meu Deus do céu, vamos acabar de matar o coitado do velho. No hospital em Brasília. Isso já foi, ele já estava no UTI, não? Mas daquele dia não estava não, mas no outro dia já deu início, foi entrando, então quando não teve mais jeito mesmo, ele tirou fora e deixou uma senhora lá cuidando. Eu tô mentindo, irmão? Aí ele foi para UTI. de jeito nenhum. Eu não fui nenhuma vez visitar ele nenhuma vez. eu não fui. 3 vezes Por que eu eu não fui. fui? Isso. Porque a minha língua é solta, É verdade. minha mãe cuidou bem dela, minha mãe não me queimou não. Então se eu ver errado, pode dar aqui na canela, eu falo mesmo. Não adianta, não vem que não tem. Aí demorou poucos dias, ele foi para UTI e depois... Já soltei e ele voltou. Então o Foi que dá a desmanchando. entender, o que deu a entender desmanchando. nessa história toda, a suspeita é que o médico mesmo providenciou o Destruiu. falecimento O dele médico mesmo para que ele acabou não de fosse lá assinar esse documento, para que esse dinheiro não fosse liberado à sociedade. Liberado. Aí a minha intuição, ninguém não me falou. Aí a minha intuição, puta que pariu, o cara sabe que o parente dele lá foi multado de não sei quantos milhões lá, Do Jada Barbalho. do Jair Barbalho. E aí o que vai fazer? Por causa de quem? Por Eu causa tô com daquele. o cara nas mãos aqui. Esse filho da puta vai me pagar. Essa foi a minha intuição. Se isso não foi verdade, ninguém Mas me a sua contou, é a intenção é intuição essa. minha. Mas que faz um sentido, faz. Agora, Celso, a nossa causa de Serra Pelada, botaram um ladrão no Ministério de Minas e Energia, daqui do nosso Maranhão, por nome Edson Lobão. Quando isso aconteceu, nós pensamos assim, a nossa causa agora vai ter um final. Todo mundo pensou isso. Porque nós pensamos que aqui do Maranhão, nós somos, o fluxo dos garimpeiros do Maranhão é maior do que em outros cantos qualquer. O que foi botado lá? Foi botado um ladrão para roubar, foi botado um ladrão para levar uma empresa lá para dentro, por nome Colosso, acoloiada com seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que veio aqui, foi em Marabá, foi no Carajás e não foi em Serra Pelada. Por quê? Passou por cima, bem pertinho, não foi por quê? Porque lá onde estava a galinha dos ovos de ouro deles, que a riqueza de seu Lula tem parte do minério de Serra Pelada que aqueles bocados de vagabundo roubaram, com apoio de seu Edson Lobão. Lá em Serra Pelada eu tive nas primeiras reuniões, ministro de Minas e Energias. Eu tive lá em Serra Pelada, no barraco de Etevaldo, um primo dele que mora lá com ele, por apelido, chama-se Grande, ele. Ele disse pra mim, e pra esse rapaz que tá bem aqui mais eu, Zé Torres, vem aqui, tava mais eu. Ele disse, olha, outro dia eu vim daqui, porque eles lá fizeram um esquema tão bem feito pra roubalheira, que tomaram a boca do túnel. Uma casa grande assim, outra de um lado com a laje, outra tomando aqui à frente, aonde interditava todas a visibilidade de alguém que estivesse ali por perto para ver. Eu fui de uns que falei no dia que foi Arnaldo Jordi, Eu estava junto. Zé Geraldo, Estava junto. Giovana Queiroz, Sebastião Balarrocha do Amapá. Foi 5 deputados, nós estávamos lá. Domingo Dutra, que é aqui do Maranhão. Que nós pensamos que era um cidadão honesto que lutava por nós. Foi se intitular depois numa cooperativa fraudulenta e irresponsável, que só tem roubalheira nela. corrupção total. Corrupção total.
Veja só o que foi que eu falei. Eu falei para um soldado que era de uns vigias lá da gurita lá, eu fiquei no pé da gurita, eu digo, isso daqui é um esquema fraudulento, imoral, tão de uma tal forma que tamparam toda a visibilidade de um garimpeiro passar aqui por perto e ver o movimento daqui. Lá era tampado. O grande um dia me falou para mim assim, eu e o Zé Torres, nós estávamos lá na primeira reunião, e ele disse, olha, eu vinha de uma estrada aqui, nós sabemos lá qual é a estrada, que sai destino à ferrovia. De 6 horas da tarde eu vinha, quando eu vi o barulho de uns carros, eu me escondi de trás de uma árvore e fiquei observando o movimento quando passou 5 caminhonetas Mitsubishi, uma escolta na frente armada, uma escolta no meio e uma escolta atrás. As caminhonetas saindo de dentro do túnel, e não nada que a frente é levantada e a traseira quase baixa. O que era que é isso? Dinheiro. Será que era gente? Era barro. Que ia lá empacotado aí? Ou era barro? Era montoeira? Não era minério tirado lá de dentro. Isso, com o apoio do seu presidente Lula, do seu Edson Lobão e da Vale do Rio Doce, que é a miséria em cima dos garimpeiros, é aquela desgraça. E a nossa justiça é tão imoral que não vê isso daí, porque todo mundo ganha dinheiro da Vale do Rio Doce para fazer isso. Aqui é o meu recado. Se quiserem me prender ou quiserem me matar, eu moro aqui em Açailândia. Não vai precisar disso, não senta não. Moro aqui em Açailândia e esse recado é o meu para a justiça brasileira, que não tem justiça, tem imundiça. Isso realmente é para revoltar, pessoal. Vamos lá. Vamos dar nosso depoimento aí para o meu irmão levar até Brasília para chegar ao conhecimento das autoridades. Vamos lá. Olha, O único homem que pensava que ia fazer justiça e ia, chamasse Joaquim Barbosa, tirar ele do poder. A presidente Dilma tirou ele do poder, sabe por quê? Porque sabia que ia mexer na ferida dela, na ferida do pai dela, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, e do cachorro Edson Lobão, e de Zé Sarney e demais. Essa coja que nenhum presta, tudo são corruptos. Mas eles se esqueceram que na Bíblia fala que a corrupção não tem parte no reino de Deus. Então o diabo já tem um lugar preparado para ele no inferno. Agora, deixa um cidadão amigo meu aqui falar. Olha, é o seguinte, o problema de Serra Pelada é tão complexo que não dá para entender. Porque a força de vontade do garimpeiro é que desenvolva uma vida para termos uma vida melhor. Já estamos todos cansados. Os nossos filhos não acreditam mais nessa causa. Eu mesmo estou aqui por teimosia minha. Esposa, né? Você fala, tem muitos garimpeiros que perdeu o casamento porque o garimpeiro está muito envolvido nisso aí. Você fala aí eu vejo, nessa história. eu vejo a questão que ela é tão complexa, porque a autoridade do nosso país, infelizmente, temos um poder judiciário que nessas alturas o potencial político é maior que cala a voz deles. Ele não se atreve a agir nada por conta própria, a não ser que venha ouvir um Congresso e um Senado, uma presidência da República que hoje, podemos dizer que a corrupção não é de ontem, nem é de ontem. Virou moda, né? Já virou moda. É uma tradição brasileira, que é de quando o Brasil foi invadido pelos portugueses, que não foi descoberto, aqui já havia habitantes, não foi descoberto. Passou a ser conhecido um povo numa nova terra. Mas eles chegaram para começar a saquear a riqueza do Brasil e naquele tempo passou de filho para netos e não sei quantas gerações já tem de lá até aqui, já temos mais de 500 anos, e nós vivemos nessa situação. Aí tem que vocês esqueceram o nome dele,